Você pode não acreditar em mim quando eu digo, mas cola e cimento são a combinação perfeita. Eles trabalham juntos para reparar coisas ainda mais fortes que o original. Na vida, utilizando suas propriedades, você pode consertar qualquer coisa, como esta pequena orelha em uma peça de plástico. É muito frágil, não tem onde comprar uma nova. É um verdadeiro incômodo, mas agora você não precisa se preocupar. Imprima o contorno da peça que está faltando. Preencha o contorno com cimento e coloque algumas gotas de cola. E você verá, a parte danificada e ausente será restaurada. Uma simples lixada na superfície para restaurar sua função, para que você possa continuar a usá-la. E os cantos destas portas não é incomum que eles sejam batidos. Se você não os reparar a tempo, o dano aumentará cada vez mais. Com cimento e cola é fácil consertar. Use fita adesiva para fechar. Preencha com cimento e coloque algumas gotas de cola. Neste ponto você descobrirá, não apenas que o reparo ficou tão bom quanto novo, mas também mais forte. Então, a essa altura vocês devem estar se perguntando se isso realmente procede ou se é um daqueles vários vídeos fakes na internet onde nós vemos um monte de dicas caseiras que não funcionam ou que são perigosas. Será que realmente, quando nós misturamos a super cola, mais conhecida como super bonder, com cimento, nós obtemos um material bem duro? Ela seca rápido e forma esse material aí que pode substituir algumas peças perdidas, coisas como, por exemplo, alguns objetos de plástico ou cantos de porta. Então, mas hoje neste vídeo nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque nós não vamos apenas fazer um mero react deste vídeo seguido de uma explicação. Hoje nós vamos fazer esse teste na prática. Então, bora testar? Aqui nós temos nossos materiais, que são a super cola e o cimento em pó. Nós pegamos um pouco desse cimento virgem em pó e nós colocamos aqui em cima dessa superfície sobre a qual nós faremos o nosso teste. Em seguida nós vamos colocar algumas gotas de super cola, ou seja, de super bonder, para misturar os dois componentes. Usamos aqui esse cabinho da colher e nós percebemos que imediatamente quando os dois compostos se misturam, ele já endurece. Olha só que coisa incrível. O interessante é que ele já endurece e gruda em tudo e é muito difícil de misturar os dois, porque eles não chegam a formar uma pasta que endurece. Eles já endurecem imediatamente, formando essa espécie de maçaroca aqui. Olha só que coisa interessante. Uma coisa interessante é que essa reação libera bastante calor, fica muito quente, libera até fumaça, que é um pouco do vapor do cianoacrilato. E depois, poucos segundos, nós já podemos pegar na mão e podemos observar que ele não gruda, olha só. Como vocês já devem ter percebido, essa experiência funcionou de fato. Na verdade, ela funcionou bem até demais, porque no momento em que nós misturamos o super cola com o cimento, ela endurece na hora, ou seja, ela vai pedrar imediatamente. A reação libera muito calor, dá pra ver que fica um material extremamente quente, até solta fumaça. E também, quando nós tentamos misturar com o cabinho da colher, nós já percebemos que o cabinho da colher gruda em tudo e aquele troço vira uma maçaroca, que é bastante dura e fica grudada, até mesmo na cerâmica. Nós podemos ver que não dá para fazer uma pasta com essa mistura de super cola com cimento, porque no momento em que os dois se encontram, imediatamente o material solidifica e já fica uma coisa dura e difícil de moldar. Ou seja, de fato, essa mistura realmente funciona. Então, realmente, o cimento, ele endurece a super cola e ela fica extremamente rígida. Então, baseado nisso, nós vamos fazer um outro testezinho, porque eu vou fazer uma pequena escultura também, baseado nesse princípio, para ver se dá para fazer algum material interessante. E neste caso, eu vou esculpir essa chavinha do Super Mario World e nós vamos tentar fazer, então, uma escultura dela, produzida a partir dessa mistura de super cola com cimento. E logo em seguida, nós vamos explicar quimicamente o que acontece nesse procedimento. Então, vamos lá. E agora vamos à nossa incrível escultura. Eu fiz essa escultura em baixo relevo numa barra de sabão e vou utilizar como molde para fazer a nossa chave. Então eu vou colocando um pouco de cimento dentro dessa cavidade, depois vou espalhar bem para obter uma camada bastante fina e por fim colocar a super cola. Nós podemos observar que quando nós colocamos a super cola, as gotas parecem não se misturar imediatamente com o cimento, devido à formação de uma camada de plástico entre a superfície inferior da gota e o cimento logo abaixo. Então, para resolver isso, eu faço uma camada de cimento, depois uma camada de cola, em seguida eu salpico essa camada de cola por mais uma camada de cimento. Então eu vou misturando isso com uma colher de plástico, depois coloco outra camada de cimento, outra de cola, até preencher completamente a cavidade esculpida. Então nós podemos ver que o material já está completamente duro e agora nós vamos retirar ele do nosso molde de sabão. E olha só que coisa interessante. Nós temos aqui uma escultura da chavinha do Mario. E ela é um material bastante rígido e duro, quase como se fosse um plástico duro ou uma pedra. Então nós temos aqui a chavinha do Super Mario World, olha só que coisa mais bacana. Agora eu dei uma pequena lixada nela para tirar algumas rebarbas e para vocês poderem apreciar essa bela obra de arte. Então aqui está a nossa linda escultura, que é aquela chavinha do Mario. Ela está um pouquinho mais alongada do que deveria, em vez de estar mais achatadinha, mas olha só que material interessante. Isso aqui
é basicamente um compósito formado pela mistura de supercola com cimento em pó. E é um material bem resistente, se você parar para analisar. Talvez ele é quebradiço, porém ele resiste bem. Ele é um material bastante rígido, olha só que coisa interessante. Eu dei uma pequena lixada para poder melhorar as propriedades, deixar ele menos rugoso, mais bonito. Não deu para lixar muito bem, porque eu não tenho uma lixa decente, mas olha só, esse material já está bem legal, olha só, coisa interessante. Então agora nós vamos explicar o que exatamente acontece nessa reação. Primeiramente, nós vamos explicar como funciona a supercola. A supercola, ou superbonder, é formada principalmente por um material líquido chamado cianoacrilato de metila, que é um éster e nitrilo ao mesmo tempo. Esse composto, que tem essa estrutura molecular, ele tem uma propriedade bastante interessante, porque ele é facilmente suscetível a uma rápida reação de polimerização, ou seja, nós temos centenas de moléculas desse composto e essas moléculas elas acabam se ligando entre si e se emendando formando uma única molécula muito grande em forma de fio. E assim nós temos esse material, que é o cianoacrilato de metila, se transformando num polímero chamado policianoacrilato de metila, que é um tipo de plástico. Então nós temos esse líquido se transformando em um plástico. E é esse plástico que irá então pegar as coisas e grudar elas uma na outra. Ou seja, basicamente, quando nós usamos supercola em alguma coisa, nós acabamos soldando o material no outro usando um plástico no meio entre eles. E é esse plástico que mantém os dois grudados. E uma coisa que serve de gatilho para iniciar a polimerização do cianoacrilato de metila é a presença de íons hidróxido no meio, ou seja, os íons OH-, que são característicos de compostos com características básicas. E agora nós vamos explicar como é que funciona o cimento. Então, o cimento, ele é basicamente formado por uma mistura de argila com calcário, que é o carbonato de cálcio, que é aquecida a mais de 1100 graus Celsius num alto forno, de forma que eles irão reagir entre si e produzir um produto que é uma mistura de vários silicatos e aluminatos de cálcio. E os principais componentes que formam o pó do cimento virgem são esses aqui, que são óxido ortosilicato de cálcio, também chamado de halita, o ortosilicato de cálcio, chamado de belita, e o aluminato tricálcico, que são esses três compostos, e eles têm uma característica de quando eles reagem com a água, eles sofrem hidrólise, produzindo um silicato hidratado de cálcio chamado topermorita, que é um composto bastante rígido e duro, e mais alguns compostos como hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Então, basicamente, quando nós pegamos o cimento e colocamos ele na água, o que faz ele endurecer é a formação da topermorita, que irá crescer cristais entrecruzados, que irão prender as partículas de areia e outros materiais umas nas outras, servindo de cola entre elas. E assim, além de termos produzido a topermorita, que é o produto rígido do cimento, também nós temos a produção do hidróxido de cálcio e do hidróxido de alumínio. Ou seja, temos dois compostos aqui que são hidróxidos, ou seja, eles possuem um OH-, que é exatamente aquele que inicia a polimerização do superbonder. Mas aqui nesse material que nós temos da supercola com o cimento, nós temos a reação de endurecimento da cola, porém não temos a reação do endurecimento do cimento, porque a reação do cimento ela é bastante lenta, na verdade, se for comparada com a do cianoacrilato, e ela depende de água para acontecer, enquanto o cianoacrilato não contém água. Então, o que está acontecendo aqui é o cimento apenas está servindo como um composto de caráter básico que vai fornecer os íons hidróxido para a polimerização do cianoacrilato. E essa reação de endurecimento da supercola pelo cimento acontece porque um pouquinho do cimento já sofreu hidrólise em contato com o vapor de água que ele absorve do ar. Dessa forma, ali contém uma certa quantidade de hidróxido de cálcio, também hidróxido de alumínio, que irá fornecer os grupos hidróxido que irão desencadear o início da reação de polimerização da supercola. Então, o que é responsável pelo endurecimento desse material, na verdade, é simplesmente a própria supercola, e o cimento ali está servindo apenas de iniciador da polimerização e, ao mesmo tempo, um material filler, ou seja, um enchimento que acaba deixando aquele plástico da supercola formado contendo algumas partículas sólidas no seu meio mais rígido. Ou seja, basicamente, o que está acontecendo aqui é a formação de um compósito, ou seja, uma mistura de dois componentes, no qual um vai servir como estrutura principal e o outro servirá como enchimento para poder dar volume. E o cimento aqui está sendo simplesmente um material para dar volume. Então, o veredito é, essa experiência de fato funciona, de fato nós temos a mistura de cimento com supercola, ela endurece e fica um material bastante duro. Neste caso, quem está endurecendo e formando um material rígido é a supercola, e o cimento aqui não está funcionando como um cimento, ele está funcionando como um enchimento, ou seja, aqui o cimento está funcionando como se fosse a areia que adiciona na massa do cimento, e não como o cimento em si. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, peço a vocês encarecidamente que inscrevam-se aqui neste canal, compartilhem, curtam bastante esse conteúdo, também acessem minha página no Facebook, que também tem o mesmo nome, também chamado Nerd da Química. Se vocês desejarem, me deixem uma doaçãozinha de algum valor monetário no Pix para ajudar o crescimento deste canal, ele está muito necessitado.
Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês e valeu!